E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Anneli Soares e hoje nós temos um vídeo de leituras de fevereiro de 2024. Eu vou mostrar para vocês quais foram os livros que eu finalizei no mês e aqueles que eu dei início estão em andamento. Então bora comigo pro vídeo de hoje. Bem pessoal, então vamos lá pro vídeo de hoje, uma retrospectiva de leituras do mês de fevereiro de 2024. Então hoje eu vou mostrar para vocês aqueles livros que eu finalizei no mês e também falar um pouquinho sobre leituras em andamento, aqueles livros que talvez eu tenha começado em fevereiro ou até antes, mas que ainda não foram finalizados. Compartilhar então para vocês um pouco desse processo de leitura. Eu acho interessante, eu geralmente compartilho só aqueles que eu finalizei, mas por causa de alguns comentários que eu tenho visto aqui no canal, ou mesmo lá no meu Instagram, as pessoas perguntando como é que eu faço para ler, quantos livros eu leio por mês, eu acho legal a gente ver um pouco dos bastidores, porque muitas vezes as pessoas acham que a gente começa um grande livro e finaliza no mesmo mês, e isso não é verdade. Muitas vezes o que acontece, eu acho que na maioria das vezes, eu digo isso por mim, eu fico meses lendo o mesmo livro. Bom, então é isso, vamos lá pro vídeo de hoje, que tem para começar as minhas leituras finalizadas. Então no mês de fevereiro eu finalizei esse livro que eu comecei já, eu acho que foi em janeiro, que é, gente, uma maravilha, este grande guia da mitologia, se chama Mitologia, um guia dos mundos imaginários, do Christopher Dell, pela Edições Sesc. A tradução é do André Luiz Alvarenga. Então, este aqui, gente, que é um livro, assim, extenso, né? Mas ele é mais pesado e grandalhão do que, de fato, assim, muito denso. Porque ele tem inúmeras ilustrações. É um livro, assim, que foi de estudo. Um livro de mais do que estudo. Eu acho que é um livro de inspiração para mim. Eu vou falar para vocês que já faz um tempo que eu compartilho aqui, né, e vocês que me acompanham sabem, eu tenho mergulhado neste universo da mitologia, principalmente da mitologia grega. Estou pesquisando, estudando já há algum tempo, e eu comprei este livro aqui maravilhoso, perfeito, na festa do livro da USP, né, na feira que tem aqueles grandes descontos, e eu encontrei isso aqui e era tudo que eu estava procurando para aquele dia. Eu queria muito comprar um livro sobre mitologia, encontrei essa maravilha, em que o Christopher Dell divide por temas e fala sobre diversas mitologias. Então ele não aborda só a grega ou só a grega romana, mas também outras mitologias de todo o mundo. Isso foi incrível, incrível. Imagens, ilustrações não só de quadros, pinturas, né, ou afrescos, cerâmicas, mas também assim algum tipo de tecido ou enfim, né, diferentes tipos de arte e de manifestação, né, humana, sobre esses temas que eles tratam aqui. Então foi uma grande leitura, uma leitura que me fez aprender muito, uma leitura que me permitiu me aprofundar ainda mais nesse universo que eu tô tão interessada. Eu já também contei para vocês, mas repito, né, desde muito criança eu sou bem fascinada com a mitologia, principalmente a grega. Enfim, a vida foi passando e tal, e eu senti um chamado para voltar-me a estas histórias da mitologia, entender um pouco, né, de como são essas narrativas, porque são narrativas que vêm até nós, né, depois de tantos milênios, inclusive. E aí é interessante que eu tô tendo contato com a mitologia de outros lugares, de outras civilizações, de outros tempos, e consigo enxergar muito mais das construções de pensamento, de cultura, de elaboração mesmo, né, das nossas vivências e experiências como seres humanos, de como que nós enxergamos e entendemos o mundo, e como que essas narrativas mitológicas conseguem explicar ou tentar explicar ou trazer algum sentido para a nossa vida. É muito interessante, eu sou muito apaixonada, sou entusiasmada com este tema ou com esses temas todos, né, abordados. Então
É um livraço, gente, sério. Se você gosta de mitologia, se você gosta de arte também, se você se interessa, eu juro que este livro aqui é incrível e é desse tipo de obra pra gente ter em casa e consultar sempre ou observar sempre. Eu gosto muito de olhar imagens, eu acho que me traz uma inspiração mesmo para escrita. É uma coisa assim que eu percebi que funciona muito para mim, e tem funcionado pelo menos durante este processo atual de escrita. Então é isso, esse foi o primeiro livro lido no mês, maravilhoso. Bom, o segundo livro que eu terminei, gente, eu não vou poder falar absolutamente nada sobre ele. Eu vou contar só pra vocês que eu li, porque, enfim, é uma curiosidade, mas eu li o original de um romance de uma amiga escritora minha. Eu não vou nem falar quem é, porque eu não sei se ela quer que fale, como que tá esse processo para ela. Há algum tempo a gente se encontrou, ela comentou comigo que, né, que tinha escrito e tudo mais, e me pediu para ler, para fazer uma crítica. Então eu fiz essa leitura, assim, eu vou com muito cuidado, né, porque como escritora eu sei o quanto nos custa escrever um romance, um livro, realmente com bastante critério. Então foi uma leitura muito interessante, de muito carinho, né, que eu fiz. Eu espero muito poder falar deste livro em breve com vocês, né, que ela encontre aí um caminho bonito para ele. Bom, aí finalizando o livro dela, eu terminei, né, eu li, na verdade eu comecei e terminei de ler este livro aqui, que é Floresta é o Nome do Mundo, da Ursula K. Le Guin. Eu falava Le Guin, aí eu vi algumas pessoas falando Le Guin, né? Enfim, gente, me desculpem, eu vou dar uma pesquisada para ver como fala mesmo. Esse aqui é um livro pela editora Morro Branco, com a tradução da Essi Regina Candiani. Então, é um livro, gente, de ficção científica, sobre o qual eu irei abordar mais em algum vídeo, né, só para ele, uma resenha, mas basicamente é um livro em que a gente vê expedição de humanos em um outro planeta para fazer uma exploração de madeira em um, né, momento aí da história da humanidade e do planeta Terra em que a gente já não tem mais madeira, os animais foram extintos. A Úrsula, ela escreveu esse livro na década de 60, 70, foi publicado em 72, eu imagino que ela tenha começado a escrever, né, na década de 60. E ela faz aqui inúmeras críticas, né, sobre isso, primeiramente, né, a relação do ser humano com o planeta, com o meio ambiente, com os animais, mas também eu acho que é um livro, assim, essencialmente crítico sobre a colonização, né? Essa história da humanidade, que é a história da colonização. Então, como que nós temos essa cultura, este ímpeto de chegar a explorar um povo, uma terra, tirar tudo que, sabe, sugar mesmo, parasitar aquilo ali e destruir sem pensar num futuro, sem pensar nas consequências para essa população autóctone. Enfim, é um livro muito crítico, embora bem curto, né? Ele tem aí menos de 150 páginas, mas bastante crítico, bastante denso, muito angustiante, com cenas de violência, dói muito, né? Eu, pelo menos, sinto essa dor profundamente. Então, é um livro que enxerga, né, uma possível realidade que a gente às vezes chama distópica, mas que eu vejo como muito possível. Essa questão da exploração espacial de outros planetas, de outras luas, que a gente vê que está acontecendo, né? Essa ida do ser humano para outros lugares em busca de recursos que estão sendo extintos ou recursos que são, né, interessantes para nossa economia, enfim. Então é um livro muito, muito crítico e é uma ficção científica. Vocês que me acompanham sabem que não é um dos gêneros que eu mais leio, embora eu goste muito, mas eu com certeza falarei mais sobre o enredo, sobre a narrativa, o contexto histórico também, né? Um livro muito interessante para você que gosta de ficção científica ou tem interesse em começar ou não conhece essa autora, que é uma autora super, super importante. Então eu super, super recomendo também essa leitura para vocês. Bom, então esses foram os livros que eu finalizei no mês. Agora eu vou mostrar rapidamente para vocês algumas leituras que eu estou fazendo. Eu não sei nem se eu trouxe todas, gente, para falar a verdade,
porque este mês de fevereiro foi um mês que eu realmente comecei a ler livros, alguns livros paralelamente. Na verdade, assim, faz um tempo já que eu não tenho feito isso. Eu estava realmente sentindo mais concentração ou, assim, possibilidade mesmo de ler muitas vezes um livro só, mas esse mês foi um pouco diferente. Beleza, eu vou mostrar pra vocês então essas leituras feitas paralelamente. Bom, então, logo depois que eu terminei de ler Floresta é o Nome do Mundo, eu comecei este aqui, que é Lavoura Arcaica, do Raduan Nassar, pela Companhia das Letras, um clássico já da nossa literatura brasileira, um livro, gente, que eu já conheço, né, o enredo, eu já assisti ao filme, que é belíssimo, super indicação também para vocês, mas embora, né, eu já conhecesse, óbvio, eu não tenho essa relação, assim, sabe, com livros. Eu não me importo, por exemplo, de saber a história do livro e spoilers. Eu gosto muito da relação que eu crio com a narrativa. E este é um livro, basicamente, que eu fui a ele pela narrativa, pela escrita do autor, que eu já conheço, porque eu já li Um Copo de Cólera, que é um outro livro, uma novela dele, né, mais curta do que este, mas este eu sabia por conhecimento prévio e por um tipo de intuição, né, na verdade, que seria um livro importante para mim pela musicalidade, pelo trabalho com a escrita, com o trabalho com a língua que o Raduan faz nesse livro, e é sensacional, é belíssimo, é uma coisa assim que, gente, é até difícil de falar, mas assim, é impressionante. Eu sei que vai ser um livro que eu vou levar para minha vida, para eu ler outras vezes, mas é um trabalho com a língua que assim, olha, a gente vê pouco acontecer. É muito poético, é extremamente musical, é extremamente descritivo de uma maneira tão diferente, assim, sabe? Ele consegue carregar essa história e esse momento aqui que a gente acompanha, né? É um personagem narrador, né? Tá na primeira pessoa. E é muito denso, e é um tema, assim, é muito complicado, né? Então, assim, mesmo assim, há uma leveza, sabe? Parece que é uma coisa sublime mesmo, sabe? E a palavra e a poesia que tem, e você vai lendo, e você fica, parece que em outro nível de pensamento, sabe? Eu tô realmente impressionada. Eu já tinha altíssimas expectativas, está superando as minhas expectativas, então é isso, assim, eu tô super empolgada. Eu tô quase no final, gente, na verdade, eu tô na página 138, ele é um livro de 194 páginas, então falta pouco. Mas depois eu falo mais sobre ele com vocês, mas como vocês podem perceber, é um livro que eu estou encantada, estou amando. Bom, eu também, aí os outros, vocês vão ver, é tudo livro, assim, de estudo mesmo. Eu acho que faltou eu pegar um livro que eu tô lendo muito devagar, que eu tô lendo desde o ano passado esse livro, que é Mulheres, Mitos e Deusas, da Martha Robles. Eu vou deixar a capa dele aqui, vocês me desculpem por ter esquecido de pegá-lo. Enfim, mas é um livro que eu tô lendo muito, assim, para o conhecimento dessas mulheres, né, desse feminino todo que é descrito pela Martha, que passa desde de mulheres da mitologia, mulheres da literatura, até mulheres da vida real, conceitos, e é um livro super denso. Quando eu comprei, eu não pensava que fosse tanto, né? Ela escreve de uma maneira bastante densa, assim, até de certa maneira não é acadêmica, mas tem uma pegada assim um pouco mais formal na escrita dela. Não sei nem explicar exatamente a minha sensação, mas realmente é um livro que me exige muito. Quando eu leio, eu tenho que parar para ler, prestar muita atenção, porque é um livro que demanda, sabe? Então este é um dos que eu estou lendo, que nossa, não tenho nem ideia de quando eu vou terminar. O outro livro que eu estou lendo para estudo, que eu comecei no mês de fevereiro, é este aqui, ó, O Herói de Mil Faces, do Joseph Campbell, pela Cultrix Pensamento, com a tradução de Adail Ubirajara Sobral. Gente, eu já comecei a ler, inclusive ele já até, olha, uma edição bem capenga, viu? Vou falar pra vocês, olha isso. Eu comecei a ler, o livro já saiu, tá vendo? É bem assim, a capinha também, mais ou menos. A impressão é muito ruim.
é no papel super branco para começar, né? Eu não gosto muito. E depois tem umas partes meio apagadas. Então essa é uma edição muito pouco cuidada, sabe? Para não falar pior. Mas é um livro clássico. É um livro clássico. Olha, ele constrói, na verdade, toda uma estruturação do herói, da ideia, né, da aventura do herói, dessa jornada do herói, colocando mitologias diversas, né, como que isso foi sendo no gerúndio mesmo, construído ao longo de milhares de anos pelos humanos, assim como que as mitologias colocam nesses arquétipos todos e esse do herói ao longo de uma jornada que é encontrada em todos os lugares do planeta, em todos os tempos. E também com conceitos psicanalíticos. Então é um livro assim que está me ensinando muito, né? Então é um livro também que eu estou lendo como estudo mesmo, com bastante atenção, fazendo grifos, anotações, tentando entender, até porque toda essa teoria dele irá... Opa, tu entrou ali. Toda essa teoria, tudo isso que ele escreve será muito usado por artistas, por escritores, roteiristas, por produtores, enfim, todas essas grandes empresas de criação, de criatividade, se baseiam muito, né, nessa jornada, nessa aventura do herói. Por isso que eu tô, né, estudando tanto mitologia, eu acho que também é um estudo para minha vida como escritora. Então eu tô lendo este livro, tá? E tô bem no começo, né, na verdade. Eu tô na página 195, ele tem 300 e tantas, né? Então, assim, tô aí no começo, né? Um pouco avançada, mas no começo. O outro livro que eu tô lendo, que na verdade não é uma leitura sequencial, né? Que eu começo, meio e fim, uma leitura de pesquisa, que é esse aqui, o Dicionário de Mitologia, um A a Z de temas, lendas e heróis, do J.A. Coleman, com a tradução da Mônica Fleischer Alves, pela editora Pé da Letra. Bom, então é um livro também, gente, com uma qualidade bem mais ou menos. Ela chegou assim, ó, sabe quando o livro vem com as páginas grudadas? Primeiro chegou desse jeito, tá meio torto o corte aqui. Enfim, mas estamos pelo conteúdo. É uma leitura de estudo também. Eu já até fiz algumas anotações e marcações ao longo desse meu estudo, né? Eu me interesso por alguma coisa, eu vou lá, pesquiso, leio. São verbetes mesmo, é realmente um dicionário muito interessante, muito completo, com diversas mitologias também. E detalhe que, na verdade, esse aqui é um dicionário que eles fizeram um resumo de um trabalho deste autor. Então, assim, você vê que é um autor que realmente fez um grande trabalho, uma grande pesquisa a vida toda sobre as mitologias, também mitologias diversas. Então, essas foram as leituras que eu comecei e não acabei, e dou continuidade, né? Espero trazer todos esses livros para vocês finalizados em breve, mas aqui você já tem também outras dicas, né, diferentes dicas de leitura, se vocês se interessarem. Lembrando, sempre deixo os links para compras ali abaixo no box de descrição do vídeo, e com essa compra por esses links você ajuda este canal, não pagando nada mais por isso. Os livros estão no mesmo preço que eles estariam, mas eu ganho uma comissão. E eu peço muito para você para dar esse apoio. Tem outros tipos de apoios também que você pode dar ao canal, via Pix, via Valeu ali abaixo, com também coisas que são muito fáceis de você fazer, dando aquele joinha, compartilhando com amigos e deixando ali nos comentários o que você achou das minhas leituras, o que te interessou mais. Se tiver alguma dúvida, pode me perguntar, e me conte também quais foram as leituras que você fez no mês de fevereiro, assim a gente dá continuidade a esse papo. Então é isso, gente, eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo grande e até!